Olá, meu nome é Thaís e o nosso grupo também é composto pela Emanuele e Fernanda. E este trabalho foi realizado para a matéria de Metodologias de Pesquisa em Educação, ministrada pela professora doutora Marcelena Alvim. E nesta apresentação nós vamos abordar o tema Ética em Pesquisa, onde realizamos uma ampla pesquisa bibliográfica e apresentamos os autores analisados sobre a temática, assim como também articularemos o tema com enfoque na pesquisa em educação. A ética nas pesquisas é um tema muito importante, tanto para o desenvolvimento da pesquisa quanto para a divulgação dos resultados, até porque as pesquisas produzem conhecimentos, saberes que podem modificar determinadas questões ou até mesmo trazer qualidades para determinadas questões. Por isso, é essencial pensarmos na ética relacionada ao desenvolvimento de uma pesquisa e também à divulgação dos resultados que são produzidos por essas pesquisas. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o significado da palavra ética. Ela é derivada de ethos, que significa costumes, hábitos, caráter, e do latim mos ou mores, que significa moral. Buscando o significado da palavra, vimos que está relacionada a moral, hábitos, costumes, e também encontramos autores discutindo sobre as reflexões a respeito do bem, do mal, do certo, do errado, e que tipos de reflexões nós utilizamos para julgar essas questões e trazer a discussão sobre o que seria a ética. O pensamento ético, na base filosófica, ela busca julgar o comportamento humano, dizendo o que é certo, o que é errado, justo e injusto. A busca pela ética se traduz nas escolhas que o homem faz. O estudo da ética é explorado por diversos profissionais de diferentes áreas. A ética na pesquisa é um tema muito importante, tanto para o desenvolvimento da pesquisa quanto para a divulgação dos resultados. Pensando no cenário científico, nas últimas 3 décadas houve uma intensa incorporação desse tema, ética em pesquisa, mais aderentes à realidade atual. A preocupação sobre a questão ética e de integridade na ciência é uma preocupação mundial que já vem sendo abordada há décadas por muitos países e promove as discussões para a conscientização dos pesquisadores acerca deste problema. No Brasil, a preocupação com estas questões passaram a ser discutidas nos últimos anos, principalmente após a publicação do Código de Ética e Conduta Científica elaborada pela FAPESP em 2012 e também pela publicação do relatório da Comissão de Integridade de Pesquisa do CNPq. Os dois ocorreram na BRISP, que é o Congresso de Ética e Integridade em Pesquisa. O BRISP 1 ocorreu em 2011 e o BRISP 2 em 2012. Ambos foram realizados no Brasil. A ética nas pesquisas é um tema muito importante. A questão da fraude no meio intelectual, seja ele científico ou literário, não é um fato recente. Os casos de plágio e de falsificação no meio intelectual, de forma geral, é um fato de longa data. O plágio nem sempre foi considerado ou associado a um crime, mas ele sempre existiu. A partir da modernidade, que a noção do plágio ela começa a ser uma problemática, quando as produções literárias e científicas começam a adquirir valores e os campos de ciência, de literatura, intelectual e social começam a se tornar autônomos. A ética na pesquisa, ela não se restringe à relação entre o pesquisador e os participantes da pesquisa. Ela transcorre todo o processo investigativo e relaciona desde a escolha do tema ou dos instrumentos de coleta de informações e exige do pesquisador um compromisso com a verdade e o respeito às pessoas envolvidas que nele confiam. A análise dessas informações obtidas e a formação das conclusões requer do pesquisador um cuidado ético. Dessa forma, neste trabalho, nós buscamos abordar o tema ética em pesquisa com um enfoque na pesquisa em educação.
Olá, meu nome é Fernanda e vou falar um pouco sobre a discussão teórica. Pensando na importância da conduta ética no meio científico, podemos atribuir sua importância para com a integridade da ciência, lhe proporcionando uma certa confiança pela população em geral. Ainda mais se levarmos em conta que no Brasil o desenvolvimento científico é realizado, em sua maioria, nas universidades públicas com investimento público e, como tal, deve à população como um todo seu progresso. Sua confiança é também importante para que o conhecimento gerado pelas pesquisas sejam levados em consideração para com seus pares da comunidade científica, além de poderem conduzir reflexões acerca do que se quer desenvolver e se é de fato necessário, ou ainda se a contribuição dessa pesquisa para a sociedade terá benefícios ou malefícios. Quando falamos de ética em pesquisa, tem uma área de estudo importante a ser considerada. No caso, ela é chamada de bioética. A bioética é uma área de estudo que surgiu a partir da ciência, de uma necessidade de regulamentar estudos científicos. Ela tem como objetivo estudar dimensões morais, decisões, condutas e normas de condutas das ciências da vida, em um contexto multidisciplinar. Embora seja mais atribuída para as ciências da vida, também inclui humanidades e pode ser vista como uma área da filosofia, ou ainda como a área da filosofia da ciência. A bioética é regida por 4 princípios fundamentais, sendo eles o princípio da autonomia, da não maleficência, da beneficência e da justiça. O princípio da autonomia é a capacidade de atuar com conhecimento de causa e sem coerção externa. O princípio da não maleficência é não causar danos, minimizar riscos. O princípio da beneficência é agir em benefício dos outros. E o princípio da justiça é a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, ou seja, a equidade. Falando um pouco sobre ética em pesquisas em animais, vou tentar ser breve, visto que esse não é o foco do trabalho, mas se analisarmos o histórico científico, podemos concluir que os animais vêm sendo usados em pesquisa há muito tempo, e sua regulamentação é relativamente recente. Pensando a nível internacional, a Declaração de Direitos Animais foi proclamada pela Unesco em 1978. Falando um pouco quanto ao desenho experimental de estudos com animais, algo que é importante ter em mente é os 3 R's, que seria reduce, que é reduzir o número de animais ao mínimo necessário, refine, que é refinar o experimento para ter certeza de que o animal sofre o mínimo possível, e replace, que é substituir o uso de animais por outras metodologias, técnicas alternativas sempre que possível, como cultura de células e outras coisas. Agora, falando um pouco sobre legislação envolvendo pesquisas em animais, é importante citar a Lei Arouca, que é a Lei Federal número 11.794/08, que estabelece parâmetros nacionais para o uso de animais na pesquisa. Essa regulamentação, provida por essa lei, referente a atividades de ensino e pesquisa com animais em laboratórios, em todo o território nacional, levando em consideração tanto a Declaração de Direitos dos Animais, que é mencionada anteriormente, quanto os 3 R's e os valores éticos relacionados à utilização de animais. Temos também 2 órgãos importantes de ser citados, que é a CEUA,
Comissão de Ética para o Uso de Animais, e o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. A Segunda Guerra Mundial foi marcada pela forma terrível como o sistema nazista tratou as pessoas que, na ótica eugenista do regime, não eram consideradas dignas de passarem seus genes adiante ou até mesmo de viver. Grupos étnicos não arianos, homossexuais, pessoas institucionalizadas, pessoas com deficiência, pessoas em regime carcerário, dentre outros. Uma das muitas atrocidades cometidas contra esses grupos era a submissão destes a uma variedade de experimentos extremos que eram executados sem nenhum tipo de conduta ética, fazendo essas pessoas passarem fome, frio extremo, dor, entre outros. Essas práticas cometidas durante o regime nazista impulsionaram os chamados Tribunais de Nuremberg, onde os oficiais nazistas foram julgados e condenados pelos crimes cometidos. Após os julgamentos, foi redigido o Código de Nuremberg, com 10 práticas para a pesquisa ética com humanos. Esse documento teve grande importância, pois estabeleceu um padrão mínimo de conduta ética para os países seguirem. No entanto, cada país precisa ter seu próprio conjunto de normas e, principalmente, fiscalização, para que, de fato, boas práticas médicas e científicas sejam conduzidas. Um dos casos mais famosos de práticas antiéticas na pesquisa com humanos foi o estudo de sífilis de Tuskegee. Na década de 30, os Estados Unidos passavam por uma epidemia de sífilis, DST que compromete o funcionamento do sistema nervoso progressivamente. Apesar dessa doença ter tratamento, penicilina, o fato de que se conhecia pouco sobre a doença significava um grande problema da saúde pública. Era necessário estudar mais. O condado de Macon, no Alabama, na década de 30, era uma região pobre, majoritariamente de pessoas negras, carentes de cuidados médicos. Cerca de 600 moradores dessa região foram escolhidos para estudar a progressão natural da doença ao longo dos anos. Isso quer dizer que essas pessoas não receberam tratamentos médicos adequados propositalmente. O que receberam foram um tratamento placebo para sangue ruim, nome popular genérico que englobava várias doenças. Ou seja, além de não receberem tratamento, essas pessoas também não foram informadas que tinham sífilis, de forma que outros membros da família, como esposa durante relação sexual ou filhos ao nascer, poderiam contrair a doença. Essa pesquisa se estendeu por 40 anos, até que na década de 70 foi a público e se tornou um grande escândalo. Esse episódio impulsionou a criação da Comissão Nacional para a Proteção de Pacientes Humanos, que redigiu o relatório de Belmont, código estadunidense que revolucionou as práticas em pesquisa naquele país e no mundo. Esse código deu origem aos princípios da pesquisa mencionados anteriormente. Outra estratégia que passou a ser implementada foi os Institutional Review Boards, instâncias regionais que avaliam a viabilidade ética de projetos científicos, similares aos comitês de ética em pesquisa brasileiros. No Brasil, o órgão máximo que regulariza pesquisas com humanos é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. De acordo com o site dessa instituição, estão vinculados e respondem diretamente ao Conselho Nacional de Saúde e determinam as diretrizes que devem ser seguidas pelos comitês de ética em pesquisa. Isso significa que um projeto de pesquisa deve ser submetido a um comitê de ética em pesquisa e aprovado antes de começar a ser executado.
Porém, caso a pesquisa seja de alta complexidade, como, por exemplo, reprodução humana, pesquisas com populações indígenas, pesquisas do Ministério da Saúde ou pesquisas de cooperação com outros países, o projeto é submetido a um comitê de ética em pesquisa e encaminhado para ser avaliado diretamente pelo CONEP. As pesquisas em seres humanos devem seguir a Resolução número 196, de 10 de outubro de 1996, que é a lei que estabelece as diretrizes e normas reguladoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Essas pesquisas também devem estar de acordo com os princípios da bioética, já citados anteriormente, que são eles o princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência e da justiça. Esses projetos também devem ser submetidos e aprovados a um comitê de ética e devem ser cadastrados na plataforma Brasil, que é um sistema eletrônico unificado de registro de pesquisa envolvendo seres humanos, que está vinculado ao Ministério da Saúde. E, além disso, as pessoas que participarão da pesquisa devem dar seu consentimento através de um termo de consentimento livre e esclarecido, que deve ser assinado por ambas as partes. Assim como o direito dos animais deve ser levado em consideração na pesquisa em animais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, também deve ser levada em consideração em relação às pesquisas em humanos. E essa declaração foi criada de modo a que todas as pessoas, independente de quem são ou em que acreditam, sejam tratadas com igualdade. Essa imagem é um breve resumo. Eu recomendo para quem tem interesse que vá ler os artigos bonitinho na íntegra. Então, 1. Todos nós nascemos livres e iguais. 2. Não discriminar. 3. O direito à vida. 4. Nenhuma escravatura. 5. Nenhuma tortura. 6. Tu tens direito, não importa onde vás. 7. Somos todos iguais perante a lei. 8. Os direitos humanos são protegidos por lei. 9. Nenhuma detenção injusta. 10. O direito a julgamento. 11. Estamos sempre inocentes até prova em contrário. 12. O direito à privacidade. 13. Liberdade para mover. 14. O direito a asilo. 15. Direito a uma nacionalidade. 16. Casamento e família. 17. O direito às tuas próprias coisas. 18. Liberdade de pensamento. 19. Liberdade de expressão. 20. Direito de ajuntamento público. 21. Direito à democracia. 22. Segurança social. 23. Direito dos trabalhadores. 24. Direito à diversão. 25. Comida e abrigo para todos. 26. O direito à educação. 27. Direito de autor. 28. Um mundo justo e livre. 29. Responsabilidade. E 30. Ninguém pode tirar-lhe os seus direitos humanos.
Agora, falando mais especificamente em pesquisa em educação, ela vai seguir as mesmas diretrizes do que já foi falado, né? Como o nosso tema é bem abrangente, a gente começou falando de forma abrangente e o mesmo se aplica à educação. Aí aqui falar um pouco dos desafios. Tem as dificuldades decorrentes da precariedade das escolas, né? A gente sabe que o Brasil é um país super desigual e tem escolas que muitos estudantes estão em situação de vulnerabilidade e daí para fazer pesquisas nessas áreas é complicado. Tem a questão de pesquisa com criança também é um pouquinho mais burocrático. O uso de imagem de criança também é complicado. E além dessas dificuldades burocráticas, tem o fato de que a legislação e toda a estrutura de regulamentação dessas questões da pesquisa, ela é regulada pelo Ministério da Saúde, né? Porque o foco é mais as ciências da vida mesmo. Então, é necessário ter uma regulamentação um pouco mais para as áreas de ciências sociais e humanas, que está em falta isso, porque tem algumas coisas que é um pouquinho complicada, né, que não se aplica à área de educação. De forma geral, é isso. Ética em pesquisa é um tema muito abrangente que envolve tanto questões de caráter filosófico, bem como questões relacionadas à atividade prática da pesquisa. Algo que deve ser levado sempre em consideração é a motivação de se realizar uma pesquisa. De forma geral, um estudo científico deve ser executado para que se entenda mais acerca de um assunto e, eventualmente, esse conhecimento possa ser aplicado em questões para melhoria do alvo científico. Em um projeto que estuda uma doença, por exemplo, tem interesse de entender mais a doença a fim de erradicá-la ou tratá-la, ou seja, melhorar a vida das pessoas. Se a ciência tem como alvo o bem-estar dos envolvidos, a atividade científica deve seguir esse mesmo princípio. É importante deixar claro que a definição de ética tende a mudar com o tempo, como vimos na apresentação. Portanto, aquilo que consideramos ético hoje pode não ser no futuro. Estas são as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desta apresentação. Obrigada.